Muito bem. Aqui eu gostaria só de recomendar dois artigos do Mídia Sem Máscara, né, e fazer alguns breves comentários apenas, porque os artigos já falam por si e muito melhor do que eu posso explicar. Então, o primeiro artigo é do Tiago Cortez, aqui de 11 de setembro de 2017. Ontem, né? Conto de fadas gay para crianças. Prefeitura de Jundiaí faz pior que o Santander. Um conto de fadas gay, no qual a princesa se apaixona pela costureira e abandona o príncipe encantado. Uma peça infantil com lesbianismo e agenda de gênero. Esta é uma das atrações da Semana da Diversidade Sexual que a Prefeitura de Jundiaí promove a partir de terça-feira, 12, hoje, em extensa programação nos parques e espaços culturais da cidade. A peça A Princesa e a Costureira, da escritora e militante Janaína Leslão, faz uma releitura dos contos infantis para questionar os motivos pelos quais as princesas devem se casar com príncipes e meninas devem sempre ficar com meninos. A peça infantil está inserida na programação oficial de Prefeitura de Jundiaí, sobre a temática da diversidade sexual, que por uma semana vai bombardear a população do município com a temática de gênero, lesbianismo, cultura drag queen e causas LGBT, por meio de eventos Sexta no Centro, cultura nos parques, abertos a todos os públicos. A peça infantil LGBT será encenada na segunda-feira, dia 18, na sala Jundiaí do Complexo FEPASA. Diante do absurdo, um grupo de cidadãos Jundiaí pela Vida se mobilizou e criou esta petição online no site CitizenGo, cuja repercussão tem sido notável. Bom, aqui é um artigo bem inteligente e bem informativo, assim, bem detalhado. Mas a questão é a seguinte, eu estava conversando com um amigo meu que é psicólogo, é um senhor, um homem experiente, né, um senhor de idade. Inclusive ele fez terapia em mim também, me curou de uma série de problemas emocionais que eu tinha. E ele estava me dizendo sobre a questão sexual, ele me disse, todo mundo tem fantasia. Todas as pessoas no mundo têm fantasias. Só que a questão é a seguinte, a maior parte das fantasias devem permanecer apenas fantasias sexuais, né? A maior parte das fantasias sexuais, né? Ele diz que a maior parte das fantasias são feitas justamente para não serem realizadas na vida concreta, né? São apenas a fantasia, né? Vamos dizer, o mecanismo da fantasia existe justamente para satisfazer esse tipo de coisa, coisas que não devem ser, são muito, vamos dizer assim, ou muito bizarras, né? Muito inadequadas para a realidade, né? Ou vão ser muito abstratas, né? É uma questão simples, né? Você estuda qualquer manual de psicologia básico e bem escrito, você vai entender isso. Agora, por exemplo, imagina eu tenho um monte, todo mundo tem, eu tenho um monte de fantasia. Se eu fosse expor numa suposta obra de arte todas as minhas fantasias sexuais, né, se aquilo chegasse ao público e virasse uma sensação, eu acho que eu mesmo olhando para aquilo, eu ia me sentir como o Dr. Victor Frankenstein, né? Meu Deus, olha o monstro que eu criei. Eu acho que eu seria capaz de, sei lá, estourar meus miolos vendo um treco daquele, né? Porque é uma coisa, é muito absurdo você fazer isso, né? Não se trata de querer acolher crianças que se sentem diferentes desde pequenas. Eu sempre gosto de recorrer aqui ao exemplo da minha família. Eu tenho três parentes meus, na verdade, que são homossexuais. E jamais, essas três pessoas, né, do meu convívio que são homossexuais, jamais apoiariam coisas desse tipo. Não apoiam LGBT, nem causa drag queen, nem lesbiana, nem nada. É simplesmente uma coisa, parte da vida pessoal deles, entre quatro paredes, né? Claro, ambos, todos os três têm cada um seus parceiros do mesmo sexo, né? E eles tentam levar a vida para frente conforme eles sabem, apenas. São pessoas frequentadoras da Igreja Católica, né? Um desses está tentando sair da homossexualidade, mas todos nós, na nossa família, já falamos, mesmo que você não consiga sair, não tem problema, né? Então, quer dizer, se criou, né, assim, dentro do movimento esquerdista e dentro
no movimento de revolução cultural, se criou assim certas bandeiras que supostamente estão representando alguns grupos de pessoas, né, grupos pequenos, que supostamente estão sendo perseguidos, estão sendo oprimidos. Mas como assim? Os homossexuais que estão na minha família não estão sendo oprimidos. Claro, a gente era pequeno, tinha as brincadeiras, eu tinha os meus preconceitos quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, mas os tempos mudaram, nós crescemos, né? E eles são, na verdade, hoje pessoas mais próximas de mim do que outros ainda, que são héteros, né? Por quê? Porque a definição do caráter da pessoa e a dignidade dela não está nos atos sexuais, né? Ou em meros desvios sexuais. Isso é um problema dele. Olha, nisso eu fico ali, acho que o Clodovil disse e muito bem. Eu não sei porque eu sou assim, porque eu sou homossexual, e um dia Deus vai me explicar, eu vou pedir isso para ele. E é verdade, o Clodovil se absteve bastante e conseguiu ser um exemplo durante muito tempo, né, na vida dele sobre isso. Pessoas que deixaram, que conseguiram se afastar da prática homossexual, se tornaram melhores. Pessoas que continuam homossexuais e continuam boas, né? Então, por que você tem que inserir elementos de homossexualidade nas culturas, principalmente na cultura infantil, para se tentar, vamos dizer, supostamente democratizar tudo, né? Agora nós estamos criando um conto de fadas lésbico ou gay aqui, e agora, né, as crianças que se sentem já, né, homossexuais desde pequenas, já vão se sentir mais acolhidas. Não precisa disso, meu, né? Como é que isso aí para mim é uma outra psicopata, né? Essa Janaína Leslão, isso aí, como é que ela não, por acaso ela é formada o quê? Em psicologia, em pedagogia, né? Ela é o quê? Uma mestre em psicologia, mestre em caráter humano, para saber o que é exatamente, o que cada criança que supostamente se sente homossexual já, né, na sua infância, o que cada unidade ali está sentindo exatamente. Eu sei que um desses parentes meus, quando assistia, ou por exemplo, assistia um filme da Disney, se identificava lá com a princesa lá e pronto, era uma coisa dele, era a fantasia dele, e guardava ali para si e pronto, como qualquer pessoa, um hétero também, o cara está assistindo um filme lá, um filme romântico, e ele acaba não prestando atenção muito na história, né? Presta mais atenção na mulher, acha a mulher uma gostosa e guarda aquela fantasia para ele, pronto, né? Ele imagina que aquela mulher vai estar com ele, uma coisa que não vai acontecer, né? Então está muito mais no plano da fantasia do que necessariamente da vida social, né? Você queria vamos dizer assim, vomitar fantasias sexuais e sujar a cultura pela mera alegação de que tem que democratizar, tem que dar espaço para todo mundo. Isso aí é, né, como sempre, a velha história do vamos perverter a sociedade, né, vamos destruir esses valores, vamos fazer uma revolução, vamos implantar uma nova era, né, é tentar derrubar uma ordem de coisas, né, como se a ordem é que aí, essa vanguarda, né, de nova era, essa vanguarda de revolução cultural, como se fossem algum exemplo de alguma coisa, né, como se estivessem propondo uma coisa muito melhor do que o que já existe. Não estão propondo nada de melhor, nenhuma alternativa melhor, estão propondo uma destruição apenas, como está muito bem explicado no livro Os Demônios do Dostoiévski. É aquela geração que vem apenas para destruir. E o que vem depois? Bom, aí virão outros, supostamente virão outros para reerguer tudo. É um troço muito estúpido, né, meu? Então, como o professor Olavo disse, né? Tá cheio de psicopata aí querendo gerir a cultura política do país. Pelo amor de Deus, né? Vamos acordar, gente.